nome é Sanderson Trindade Nascimento, sou conhecido como Sanderson e eu sou filho do Sandro e da Monique, neto da Rosemary. Assim, no Amapá, Macapá. Jogo de volante, meia e lateral direito. O futebol para mim surgiu através do meu pai, ele foi jogador aqui no estado do Amapá, profissional. Então, desde pequeno assim, já nasci convivendo com o futebol. Ele sempre trazia para mim algumas coisas, camisa, bola. Então, assim, fui desde pequeno, sempre o futebol teve na minha vida. Ele jogou no Cristal, no Ipiranga. Então, desde pequeno eu ia acompanhar ele jogar bola. Eu sempre ia, sempre queria jogar, sempre queria estar no meio. Então, foi desde pequeno assim, nunca me vi fazendo outra coisa a não ser jogando bola. Eu iniciei no São Paulo, no campo eu iniciei no São Paulo, no Pitopu. Aí foi a minha primeira oportunidade, cara. Depois dessa oportunidade eu me apaixonei, foi algo que eu quis para minha vida. Então eu quis me dedicar, me preparei. E surgiu uma viagem para mim no Catar. E aí desde então eu nunca mais quis saber de outra coisa. Você teve essa experiência de jogar lá no Catar, o treinador era o Romeu Figueira. Sim, foi, cara, foi uma experiência porque foi minha primeira experiência como jogador mesmo. Que eu dormi, comi as coisas certas, tive jogo, tive horário para tudo. Então as viagens no ônibus foi minha primeira assim convivência mesmo como atleta de futebol. E quando eu voltei, cara, quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser aquilo. Então a primeira oportunidade que apareceu para me sair daqui do estado foi através do Roberto, na indicação lá no Vasco. Eu não pensei em outra coisa e fui embora. Do Catar você retornou para o Brasil, para Amapá. Sim. E teve essa oportunidade, esse convite de jogar lá no Vasco da Gama. Fala um pouco pra gente. Sim, eu saí daqui com 12 anos. Então eu cheguei lá e é outro mundo do futebol. Os moleques são mais fortes, mais preparados, são preparados desde pequeno. Então foi um choque para mim sair daqui tão novo e chegar lá assim e ver tanta diferença. Mas eu fui me adaptando, treinei muito, treinei bastante. Teve dias que eu treinava 3 horários para me preparar para poder chegar no nível deles. E como é que é a recepção, né? Cara, acho que foi as coisas mais complicadas que eu tive, porque assim, eu sou do norte, então a gente tem sotaque diferente, costumes, e eu fui muito discriminado assim por conta disso. Então na minha escola, nos times que eu chegava, assim, pelo meu sotaque, os meninos ficavam fazendo brincadeiras, assim, por eu ser criança, assim, na época, era algo que me abalava muito. Então eu tive muito que amadurecer essa parte minha para me poder focar e poder dar certo. Por eu ser novo nos primeiros meses assim eu senti muito. Mas depois eu falei, meu sonho eu tenho que passar por isso e fui embora. Legal. De lá do Vasco você foi para onde? Do Vasco eu fui pro Boa Vista, que foi o segundo time assim que me acolheu, era um time com nome menor. E eu consegui jogar, assim, sabe? Consegui me adaptar mais rápido. E dali eu conheci algumas pessoas que que me treinaram para me poder me adaptar mais rápido possível. E dali que fui eu começar a evoluir, assim, sabe? Graças a Deus eu conheci muitas pessoas que me ajudaram lá. Então a dificuldade vieram, mas eu já estava mais forte, estava mais preparado. E graças a Deus eu fui melhorando, fui me adaptando. E do Boa Vista, qual outro clube que você foi? Foi para Portuguesa, que eu fiquei um tempo assim, e depois voltei pro Boa Vista de novo, Sub-15 na época. E aí no Boa Vista eu já estava mais preparado, já joguei como titular, já era uma referência assim no início. Certo. E depois do Nova Iguaçu? Nova Iguaçu já era um time com mais estrutura, já me dava mais condições, já tinha suplementação, já tinha uma academia. E já vivia assim mesmo como jogador, eles ajudavam com uma ajuda de custo lá, então esse foi meu pulo, assim, meu salto, acredito que foi meu salto no futebol, para mim poder me tornar um profissional e evoluir mais ainda do que eu estava evoluindo. Futebol de lá, qual a diferença de lá para cá e Sanderson? Cara, principalmente na idade que eu joguei, que era a categoria de base,
Eles são lá muito mais estruturados fisicamente, porque desde pequeno eles já vem tendo um acompanhamento, né, fora de campo, eu digo, que é suplementação, fisioterapia, enfim, coisas que aqui em Macapá ainda estão meio atrasadas, assim, sabe, fora do extracampo. Eles têm mais força física e, cara, isso conta muito, assim, pra gente, porque a gente é um pouco franzino, assim, sabe? Chega lá, você vê os caras que já estão fortes, já estão maturados fisicamente. E essa foi a minha principal diferença, assim, sabe? Que eu vi. Eu era muito franzino comparado com eles. Depois eu saí do Rio e fui pra São Paulo. Joguei no Flamengo de Guarulhos, lá de São Paulo, uma temporada. Foi 2022. Como é que foi essa temporada lá? Foi legal? Foi. Como eu já estava mais adaptado, né, no futebol do Rio, acredito que não teve muita diferença do Rio para São Paulo. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu conheci mais o centro do futebol também, que é o São Paulo. Então, cara, só agregou meu futebol. Foi um campeonato assim, excelente, conheci pessoas para mim que me ajudaram muito e só me agregou meu futebol. Certo. E depois você foi para onde? Depois eu tive alguns problemas de saúde no fígado. Infelizmente eu tive que cuidar, senão de repente poderia acontecer alguma coisa. Mas eu voltei para Macapá, me cuidei. E, cara, tava assim, esperando, né, outra oportunidade. E aí surgiu o Macapá na minha vida, graças a Deus. Qual foi o ano? Isso foi no mês de 2022 que eu vim, quase pro final do ano. E, Sanders, qual a importância da tua família, né, na tua vida, no futebol? Cara, é primordial, assim, eu acredito que sem eles, sem meu pai, minha mãe, minha avó, já teria parado. Porque, caraca, meu pai sempre tenta estar comigo, minha avó também, minha mãe. Então eles são primordial, assim, na minha vida. Meu pai, ele é quase um coach pra mim. Teu pai é o Sandro, né? Ele teve experiência de futebol, então ele chega ali depois do jogo, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, isso aqui foi certo, isso foi errado. Então, e tudo que ele fala, eu vou e faço e é verdade mesmo. Então, cara, sem o meu pai me dando essas dicas assim fora de campo, não sei onde eu estaria agora. E a sua avó? A minha avó é sempre me dando força quando ela me via desanimado. Ela e minha mãe me via desanimado. Bora, meu filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes não tinha dinheiro para me treinar, ela aí ligava, fazia, dava um jeito. E por isso que eu falo assim, que a importância dos pais pra gente no nosso sonho é primordial. Legal. Você foi campeão pelo Macapá no Sub-20. Fala um pouco dessa experiência aí, de ser campeão pelo Macapá Sub-20. Cara, quando eu comecei no Macapá, isso eu até falei com o Mister um dia desse, eu tava um pouco assim desanimado, sabe? Por conta da minha saúde, por eu estar aqui em Macapá, enfim. Aí surgiu a oportunidade do Campeonato Amazonense Sub-20, aí ele conversou comigo, falou que iria ser uma oportunidade boa, que iria me aproveitar no profissional, dependendo de como eu ia jogar, né? Mas que eu iria ter a oportunidade no profissional. E, cara, foi assim um divisor de águas assim na minha vida aqui em Macapá, sabe? Porque eu tava desanimado. Aí chegou essa oportunidade no Sub-20 e eu me preparei, foquei. O Mister sempre me ajudando, me dando ali dicas. E foi algo assim incrível. O grupo que a gente formou tava muito assim, era uma família mesmo pra mim. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui jogar, consegui fazer meus gols. E ajudar a minha equipe, né, que é ser campeão. Qual a importância do Mister Miguel Ciruca na tua vida? É muito importante, assim, que ele é um cara que ele procura mesmo te ajudar, ele trabalha com a verdade, que é o principal no futebol. Eu já vi muito, assim, treinador chegar a falar que vai fazer isso, ele não, ele chegou e falou a verdade pra mim e eu abracei a ideia, o grupo todo abraçou a ideia. E foi uma sensação, assim, muito boa estar de volta, estar jogando e ter ele lá me apoiando e me dando força. Presidente Edielso, o vice-presidente Edi Figueira, sim. Carlos Figueira, são importantes. Sim, como a gente até brincou, é muito difícil ver um presidente no campo, no treino, sabe? E o Edielso e o Eider sempre estão lá quando a gente abre lá, né, para conversar, eles sempre estão lá nos apoiando, chegando com a verdade, falando. São abnegados em futebol, né? Sim, sim.
Acredito que se o nosso clube tivesse mais investimento, mais apoio, cara, a gente nesse sub-20 na copinha aí, a gente vai chegar longe. Tem alguma proposta, Sanderson, de algum clube? Cara, acredito, até agora não chegaram nada a mim, sabe? Mas eu vi na transmissão que falaram do Pará, não sei se chegou a ouvir, mas como eu falei com o Mister, com ele, eu falei, cara, eu tô focado no projeto Macapá, que é a Copinha, que é a Copa do Brasil. Se chegar uma oportunidade, eles vão ver lá e vai ver se vai ser bem-vinda. Eu tô preparado para tudo, tô jogando e é isso. Sanderson, fala um pouco dessa experiência de você ter participado do primeiro campeonato de profissional este ano pela equipe do Macapá. Fala um pouco dessa experiência. Sim. Foi assim algo que eu esperei minha vida toda, né? A gente que é jogador, a gente espera a vida toda para estrear no profissional. E, cara, foi assim, quando eu tava entrando em campo, passou assim um filme na minha cabeça desde o dia que eu joguei a primeira vez e aquela vez que eu tava estreando no profissional. E assim, a gente sente friozinho na barriga nos primeiros toques, nas primeiras jogadas, mas depois assim foi algo que fluiu normal, eu já estava preparado para isso. Então acredito que foi uma experiência muito importante para mim, mas que eu estava preparado também. E Sanderson, o que essa experiência que você teve aí no profissional, como você vê o nosso futebol hoje, né, o que precisa para o nosso campeonato melhorar? Falta muita coisa ainda, né? Sim. Questão de estádio, a torcida, né, ela não está indo ao estádio. Né? O que precisa, né, para que o torcedor volte a frequentar os estádios, que são poucos, só temos um estádio, que é o Zerão. Sim. Na tua concepção? Cara, principalmente investimento. Acredito que a pessoa que quer ir no estádio, ela quer ver um show. E não tem como a gente dar um show se o gramado tá naquele estado que tá, muitos buracos. A gente quer fazer uma jogada assim mais bonita, quer fazer um passe de primeira e a bola vem na canela. Acredito que, cara, a gente tem tanto show aí que dá lotado, que custa você pegar, fazer alguma coisa antes dos jogos, fazer alguma pra chamar mesmo, porque, cara, no futebol amapaense, se você focar assim, investir, vai dar futuro. Porque aqui tem muita gente boa, tem muita gente que, se você apoiar, se você der força, vai melhorar e vai estar bem, assim, sabe, pro jogo. Acredito que a maior questão é investimentos, não só no estádio, mas também nos clubes. A gente quer ter uma condição de trabalho melhor, quer ter um campo bom para treinar. Então acredito que dá para investir, que dá para melhorar muito, sabe? E quando as pessoas forem no estádio, poderiam ter algumas outras coisas, assim, sabe? Para chamar as pessoas. E o investimento não é só também nos clubes, é também fora ali, para quem trabalha fora, sabe? Na imprensa. Acredito que tudo isso chama as pessoas pro estádio, sabe? E até mesmo mais investimento para nós jogadores, que a gente agora no Amapazão enfrentou tantos problemas para treinar. Muita gente tinha trabalho, a gente não conseguia receber porque não tinha apoio. Então, principalmente isso, é o apoio nos clubes, apoio nos estádios, que eu tenho certeza que vai dar gente, mais do que nesses shows. Você vê, o time do Independente tinha mascote, os meninos mesmo entraram lá no campo, as crianças que entraram com o jogador ficaram olhando assim, como jogadores mesmo de fora para os outros atletas lá. Então, você vê que se você investir, vai ter o apoio, a torcida vai estar lá. O principal exemplo é o Independente, que a gente jogou lá, foi um clima bom, sabe, de jogar. E você se sente assim, cobrado para ser melhor, sabe? Para dar um show lá dentro. E acho que é isso que falta. Quando você tiver investimento, eu acredito que vai ter o retorno, o público vai comparecer no estádio. Sobre a questão da base aqui no Amapá, como você vê o futebol amapaense, né, ele investe na base, na tua concepção, Sanderson? O que falta aí para estruturar o futebol amapaense? É importante você investir na concepção? Eu acho que de todos além do apoio, do investimento, o importante de tudo isso é investir na base, porque é de lá que vai sair, né, os frutos, de lá que vai sair os jogadores.
às vezes não começa no sub-20, começa lá no sub-11, sub-12. É ali que você vai formar os atletas para daqui a pouco estar lá na frente. E assim, o único time assim que eu vi que está investindo mesmo é Macapá. Você viu que o time, 90% do time era sub-20. E eu tenho certeza que daqui a uns 2, 3 anos já a gente vai estar colhendo o fruto de sair pelo menos uns 3, 4 jogadores de qualidade para jogar em alto nível. Para você ver o tanto que isso é importante, pô. A gente é sub-20, o Macapá é sub-20 e chegou numa posição mais privilegiada do que os outros times que fizeram um investimento tão grande. Então acredito que é só investir, é só dar oportunidade, que a gente tem qualidade. O estado do Amapá tem garotos de ouro. Aí às vezes você vê tantas praças por jogador que precisa de uma oportunidade. Eu, graças a Deus, fui abençoado, tive a oportunidade e evolui muito. E ainda creio que eu vou chegar. Eu tenho qualidade, tenho força de vontade. Estou tendo o apoio do Macapá agora. E a gente só tem a crescer agora. Tem algum ídolo no futebol mapaense, no futebol nacional? Te inspirou? Algum jogador te inspirou a jogar bola também assim? Cara, na época foi o Casemiro que eu comecei a assistir. O Casemiro e o Toni Kroos. O brasileiro foi o Casemiro. E que era da minha posição, era um cara que assistia muito, gostava muito de ver ele jogando. Eu me lembro que de tarde tinha Champions League, né? Aí eu pegava, segurava uma bola e ficava assistindo assim. Quando ele fazia algum drible, tentava fazer lá atrás de casa. E foi assim, pra você ver, aqui no estado do Amapá, infelizmente assim, eu não consigo ver ninguém assim pra me inspirar ainda, sabe? Justamente por isso, porque não tem apoio. Mas agora tem o Igor Paixão, por exemplo, que é um jogador que está se destacando bastante, é uma referência pro estado. E eu acredito que se investir vai ter cada vez mais essas referências. Eu estou treinando para ser uma referência de repente no futuro para os moleques que estão vindo aí. Treinador, assim, você destacaria nesse campeonato, qual treinador? O Ceruco Mister. Por ele, não só por ele ser o que ele é dentro de campo, que ele apoia, que ele tá lá, o que ele tá errado ele vai lá e conserta, mas pelo que ele fez pela gente, pela pessoa que ele é. E por ele ter investido, pra você ter ideia, ele é uma pessoa que é de fora de Portugal e investiu mais na gente, no estado do Amapá, do que os próprios amapaenses. Mas eu vi nos jogos, eu vi assim, todos os técnicos estão bem comprometidos, também buscando mais evoluir. E acredito que o estado do Amapá tem profissionais bons, sabe? Isso que tem profissionais com qualidade, mas precisa de apoio. Sem apoio, infelizmente, a gente não consegue trabalhar, tanto jogadores quanto os nossos técnicos. Você acompanha as outras equipes? Dá para perceber aí outros jogadores, valores? Quem você citaria assim, destaque nesse campeonato na tua posição, ou no ataque? Quem você destacaria nesse campeonato? Cara, o time do Independente é um time assim que eu vi que o nível deles está muito alto, sabe? Foi um time assim que deu pra gente sentir. Eu principalmente joguei e vi que a qualidade deles era bem refinada. Até tava até comentando sobre o Fabinho, que fez um golaço lá do meio. E são essas pessoas assim que a gente tem que se inspirar, né? Ele é daqui, né? Ele tá jogando aqui há muito tempo. Então é isso. Tem que ter mais apoio e tem que nos dar oportunidade. Né? No Macapá, né, esse Anderson, tem muitos bons valores. Você tem ali o 10 ali, que é justamente o Davidson, né? Sim. Tem o Jimmy, que são irmãos, não é isso? Sim, sim. Jimmy, né? Muito legal isso, né? Essa família aí Macapá com bons valores e caras que tem um futuro muito promissor, né? E você se inclui dentro desses atletas, né, e Sanderson? Você pode falar muito bem aí sobre essa família Macapá aí, desses bons valores na equipe do Macapá. Na verdade, a gente já vem jogando desde o Sub-13 junto. Aí a gente já meio que se conhecia e aí formamos essa família lá no Macapá. E cara, deu muito certo. Como o Mister mesmo fala, pro individual sobressair, o coletivo tem que estar bom, né? Então a gente é uma família mesmo. Quando um precisava lá no grupo, falava, a gente ia, ajudava, o que desse, né? E dentro de campo você vê, era todo mundo correndo por todo mundo.
Ninguém brigava assim, troca a bola não, a gente sempre se vamos pra cima. E foi isso, tanto que cada teve nosso destaque aí, o Davidson, o Jimmy, o grupo todo, né? Aí na zaga ali, né? O Diego, né? Grande Diego. Cara, o Diego é aquele cara ele é o líder mesmo do nosso time, sabe? Ele é muito meu amigo, a gente é quase irmão, ele vive na minha casa, eu vou na dele. E ele é um líder mesmo dentro de campo, sabe? Vai citando aí. O Cauezinho, nosso lateral direito, o André, o Tubito, que infelizmente não estava com a gente no profissional, mas cara, foi um cara que ajudou muito a gente. Teve um Fazendinha, o Noturno. Foram essas peças assim que foram fundamentais, mas eu acredito que o grupo todo sobressaiu. O grupo, tanto os suplentes que começavam no banco, né? Cara, como eu falava, a gente cansava e eles vinham, davam o gás deles todo. E assim, não tinha diferença, pra gente não tinha reserva, titular. Acredito que isso era só o que estava lá no papel, mas todo mundo foi importante para nossa conquista. Sanderson faz o que hoje? Além de jogar futebol, estuda? Estudo. Eu vou começar a fazer faculdade, estou fazendo os cursos. Mas como eu estava falando, o meu sonho é ser jogador. Então eu queria muito, assim, é uma coisa que eu fico pensando muito, que era ter o apoio, sabe? Eu quero ser... Claro, a gente tem que ter o segundo plano, né? Quais são os seus projetos futuros? Eu vou estudar, quero ser um fisioterapeuta. E estou estudando para isso, mas meu sonho mesmo é ser jogador. Para quem quer ser jogador, acho que não tem fórmula secreta, não tem dica assim, não, treina, dorme cedo, se dedica, se alimenta. Aí tem muita gente que fala, não tem apoio, não tem como treinar. Às vezes só veste um tênis, corre, faz alguma coisa que não tem como. Se você treina, você evolui, não tem outra coisa. Então se dedica, corre atrás que a oportunidade vem. Bate na porta, mas tem que estar preparado, independente do momento. E assim, nunca é o que eu faço, né? Eu nunca acho que tá bom assim, já evolui muito, joguei bem. Não. Nem quando você joga bem você é o melhor jogador e nem quando você joga mal você é o pior jogador. Então sempre tem que estar preparado, sempre tem que estar bem, se dedicando, que uma hora a oportunidade vai chegar e tem que estar preparado. Beleza, e pra gente finalizar, deixa aí para os políticos, os gestores, uma deixa para eles valorizar mais o nosso futebol. O que está precisando aí? Qual a deixa que você pode colocar para essas pessoas que gerenciam o nosso estado aí sobre o futebol aí, Sanderson? Que nos apoie. A gente tem muita vontade de crescer, tem muita vontade de estar entre os grandes. E eu sei que a gente tem qualidade para isso. Então apoie o nosso futebol, nos dê condição de trabalho. Estejam presentes com a gente, chamem a gente pro lado de vocês que, cara, tem tudo para dar certo. O futebol amapaense tem uma qualidade incrível e não tá muito longe não do centro do futebol, sabe? Então nos apoiem só. E vou citar até um exemplo do Roberto. Assim, quando eu recebi a oportunidade de viajar, eu não queria, assim, não sabia mais ou menos se é isso. E quando ele me deu essa oportunidade, eu tive a certeza que era isso que eu queria. E agora eu fui campeão amapaense sub-20, né? Tô no profissional, então se não fosse o Roberto me dar essa oportunidade, talvez eu nem jogava bola. Então eu queria também agradecer a ele por isso, acho que é uma forma de agradecimento pelo que ele fez por mim. E é isso, eu acredito que é o apoio e investimento. O grande Roberto, que hoje é vice-presidente da CBF, né? Lá no Rio ele ia, me visitava, às vezes me chamava para ir comer com ele. Então, cara, foi assim uma pessoa que me deu muita oportunidade mesmo, sabe? Foi assim um passo para mim seguir a minha carreira. E é isso, cara, às vezes um simples apoio que você dá, lá na frente você é recompensado, assim. Acredito que o futebol é isso, você apoia agora, investe para colher os frutos lá na frente. Pô, legal. Sanderson, eu te agradeço. Você é um cara abençoado, tem futuro, cara novo. Parabéns, né, por essa matéria aqui. Obrigado, viu? Fica à vontade para finalizar. Te agradeço aí pela matéria, ao seu pai, o Sanderson, a sua avó. Tá? Obrigado.
Ah, só agradecer mesmo a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu, a minha família, a todos que vêm me apoiando no Macapá. E também queria deixar assim uma mensagem para nos apoiar nessa copinha. Apoia a gente, nos dê condições de trabalho, nos investe, que acredito que nosso time é muito bom, tem qualidade. E a gente vai mostrar o futebol mapaense lá fora. Pô, legal, obrigado. Valeu, Sanders. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de falar um pouquinho sobre a minha história.